Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui na condição de líder do PDT e a pedido do ministro Manuel Dias para tecer alguns esclarecimentos em relação aos recentes acontecimentos que envolvem o Ministério do Trabalho. Nós recebemos a informação na última segunda-feira da operação deflagrada pela Polícia Federal, Operação Isopo, a qual, desde o primeiro momento, demos total apoio e continuamos dando. A tese do PDT sempre foi de que qualquer crime, de qualquer conduta antiética, tem que ser devidamente coibida, punida, com a severidade que a lei impõe. Mas, infelizmente, senhoras e senhores deputados, nos últimos dias, algumas manchetes vêm pautando os noticiários de forma a novamente retomar a episódio de caça aos ministros. O ministro Manuel Dias deixou muito claro que não tem apego a cargo. Mas tanto nós do PDT quanto ele, como militante histórico desde a época de Leonel Brizola, ainda na juventude, que o apoiou durante mesmo a rede da legalidade, nós temos muito respeito à nossa história. E o ministro Manuel Dias, desde o início, disse: se tem algo que quero fazer nesse Ministério do Trabalho e Emprego, é uma grande limpeza, primeiramente em respeito a essa instituição, que é extremamente ligada ao trabalhismo. Foi Getúlio Vargas quem criou o Ministério. João Goulart foi um presidente que, antes de ser presidente, foi ministro do Trabalho. E é um ministério extremamente importante na defesa dos trabalhadores do Brasil. E ele, desde o primeiro momento, e antes mesmo dessa operação Isopo, ele já tinha deflagrado uma série de ações que visavam justamente limpar tudo que fosse de eventuais malfeitos ou de pendências em prestações de contas. Aqui estão elencadas, senhor presidente, e não vou ler uma a uma, mas dou como lido para ser incorporado ao meu discurso, algumas das ações que o ministro já tomou, desde exoneração de servidores, ao pedido de que possamos recompor o quadro de servidores administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje completamente sucateado por conta do grande número de aposentadorias não repostas, consequentemente um quadro debilitado de servidores que não são devidamente valorizados por não terem um plano de cargos e carreiras, a suspensão de todos os convênios, a suspensão de transferência de recursos por 30 dias, até que se conclua a análise da regularidade dos convênios vigentes, a suspensão de convênios que envolvam transferência de recursos até que se apure tudo o que está acontecendo no âmbito das transferências do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, toda a área de qualificação profissional hoje está sendo desenvolvida em conjunto com o Ministério da Educação através do Pronatec, para que nós possamos justamente fazer com que o Pronatec promova os cursos e o Ministério apenas faça a sondagem aonde existe maior carência de determinado tipo de mão de obra, para que aquele curso lá seja ministrado e, consequentemente, haja uma inserção maior no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, foi montada uma grande força-tarefa. E nessa força-tarefa, a intenção do ministro é definitivamente fazer uma grande limpeza no Ministério do Trabalho. E para isso a presidenta Dilma Rousseff já apresentou uma equipe da AGU, da CGU. O ministro está requisitando também ao TCU, para que possamos ter técnicos em quantidade suficiente para fazer uma depuração de todos os contratos que ainda estão com prestações de contas em aberto. Vou votar, presidente. Com prestações de conta em aberto. Alguns podem até mesmo ficar surpresos, datando de 1993. Venho aqui também, senhoras e senhores deputados, até porque hoje saiu uma matéria no jornal o Globo, uma entrevista do ministro, onde pode-se dizer que aconteceu uma infelicidade e ele quer, evidentemente, em contato direto com as pessoas que ele citou nominalmente, dizer que em nenhum momento ele teve intenção de atacar pessoas pelas quais ele tem a mais alta das estimas e o mais alto dos respeitos. O ministro Manuel Dias, ao citar alguns nomes, ele deixou muito claro que ele não queria naquele momento fazer qualquer tipo de alusão de má fé àquelas pessoas, mas acima de tudo dizer que, independente de ser do governo atual ou de governos anteriores, que todas
todos os contratos, todos os convênios entre estados, municípios com o governo federal seriam igualmente analisados com a maior das isenções. Então aqui, inclusive aos representantes dos partidos que foram citados, inclusive a simbologia que ele disse que sairia atirando, ele chegou e disse: fui extremamente infeliz porque ele não quis em nenhum momento chegar, dizer que sairia atirando para ferir a honra de qualquer pessoa e muito menos ao governo ao qual ele faz parte. E as pessoas que ele citou nominalmente, mais uma vez venho aqui dizer que ele não quis em nenhum momento agredir e faz questão inclusive de ligar pessoalmente para dizer que aquilo dali não retratava de forma alguma uma suspeição em relação à conduta deles, mas apenas dizer que ele vai fazer um grande apanhado e deixar isso como o maior legado da gestão, senhor presidente. O ministro Manuel Dias, assim como o PDT, volta a repetir, não tem apego a cargos. Nós sempre defendemos aqui em vários momentos, eu como líder do PDT, nós entramos num grande embate em algumas causas que nos colocaram em lados opostos com o governo do qual fazemos parte, porque defendemos intransigentemente nossos princípios. Agora, mais recentemente, na defesa dos royalties, onde a presidenta Dilma teve a grandeza de abraçar essa causa que foi dessa casa. O grande vencedor da luta dos royalties foi o Brasil, através do relatório aprovado na Câmara dos Deputados, e recepcionado com maior convicção pela presidenta Dilma Rousseff. Enfim, senhor presidente, aqui falo em nome do PDT e em nome do Manuel Dias. Nós não queremos de forma alguma se apegar a cargos, mas a nossa história. E o ministro Manuel Dias está devidamente obstinado de fazer uma grande limpeza nesse ministério, que é referência para o trabalhador brasileiro, para deixar isso talvez como o maior legado da sua administração, da sua grande história de homem público, nesses 75 anos de vida, que ele sempre... Vou concluir, presidente, vou concluir. Que ele sempre pautou pela honestidade, pela integridade, e aqui várias vezes vi toda a bancada de Santa Catarina, todos nós do PDT, não tergiversarmos quando falamos o nome de Manuel Dias, homem da mais absoluta confiança do nosso grande e saudoso líder Leonel Brizola, e que tenho convicção, deixará esse grande legado de fazer uma grande limpeza institucional no Ministério do Trabalho e Emprego, para aquele que eventualmente vier a sucedê-lo no futuro, receba uma casa devidamente organizada para cada vez mais defender os interesses do trabalhador brasileiro, aquele que verdadeiramente constrói a riqueza do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.